tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Olhar Cast, o podcast oficial do Grupo Olhar Saúde. Eu sou a doutora Raiza Ellen Botetui, sou médica, oftalmologista e estou aqui hoje com um convidado maravilhoso, super especial, meu esposo, meu marido, Dr. Álvaro Bruno, que é médico, oftalmologista, especialista em retina, e hoje a gente vai falar de um assunto que é a área dele, que é o dia a dia, a rotina dele, que ele é apaixonado por cuidar de pacientes que apresentam o descolamento de retina. Então, Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo ao podcast oficial da Olhar Saúde. Muito obrigado, doutora Raiza. É uma honra poder estar aqui falando de um tema muito importante que eu gosto muito e que infelizmente acontece na vida das pessoas, que é o descolamento de retina. E a gente vai explicar aqui sobre muita coisa interessante, as pessoas perguntam muito, realmente querem saber, e a gente vai poder ter esse espaço para poder responder esse tipo de questionamento, para poder clarificar essa visão, para poder entender de fato os detalhes. Por que acontece? O que fazer para evitar? Como tratar precocemente e como reabilitar a visão após um quadro tão grave chamado descolamento de retina. Então, estou à sua disposição, quero ajudar, quero servir e ajudar as pessoas desse Maranhão do Brasil a não ficarem cegos por descolamento de retina. Perfeito, Álvaro. Aqui a gente já tem algumas perguntas, mas aproveita que esse espaço para você, se você tiver descolamento de retina, se conhece alguém que tenha, coloque aqui suas perguntas, suas dúvidas, que está assistindo agora no YouTube, quem está assistindo no Spotify, vai ser um prazer a gente poder responder e quem sabe até gravar outros vídeos sobre a sua pergunta, então vai ser um prazer muito grande, então coloque a sua pergunta aqui, que a gente vai responder com todo carinho. Então, doutor Álvaro, explique pra gente como é que acontece o descolamento de retina, o que é esse descolamento, o que é a retina, para quem está aqui assistindo agora entenda um pouco mais sobre isso. Vamos lá, pessoal. A retina nada mais é do que uma região do fundo dos olhos. Então, a gente pode até comparar a retina com um coco. Eu vou botar aqui na tela, para ficar mais fácil. Olha só, pessoal. A retina é essa parte aqui do fundo. Você pode ver, observar nesse momento que o olho é constituído por três partes. A parte da frente dos olhos, que é a córnea, tá? Como se fosse um vidro do relógio, que é a parte da frente transparente, a córnea. Em seguida, a parte intermediária do olho, que é o cristalino, que é onde vai ser depois a catarata. E a parte do fundo do olho, que reveste o fundo, que é a retina. Então, a retina nada mais é do que um tecido muito fino, quase de 1 milímetro de espessura, como se fosse uma folha de papel que reveste o fundo de olho todo, como se fosse um coco. Exatamente, ele usa essa comparação para facilitar o entendimento das pessoas. Você que está no Spotify não está vendo, mas você que está no YouTube está podendo ver a imagem que eu estou mostrando aqui na frente agora. Então, olha essa parte aqui do coco. Ó. Então, aqui como se fosse a estrutura do olho, uma analogia, onde essa parte branca, que é o revestimento interno da parte de trás dos olhos. Esse revestimento branco equivale à retina. E o descolamento nada mais é do que quando ocorre um furo, ou uma tração, ou um edema, um acúmulo de líquido que descola, que afasta essa massa, esse coco da base dele, que afasta esse tecido de 1 milímetro de espessura muito fino, uma pelezinha do fundo de olho que descola. E a gente tem que identificar isso rapidamente para poder tratar e evitar, claro, que a pessoa fique cega por esse problema chamado descolamento da retina. Perfeito, Álvaro. Então, você falou bem, né? Uma película muito fina, de 1 milímetro, mas fundamental. Ela é muito importante, né? Para a nossa visão, para a gente poder enxergar bem. Todas as estruturas do nosso olho podem estar funcionando adequadamente, mas se tiver qualquer alteração na retina, infelizmente você pode comprometer a visão, né? Pode chegar até a caso de cegueira, coisa que a gente não quer que aconteça com você, tá certo? Então, doutor Álvaro, você já explicou um pouquinho sobre o que pode ser um buraco, que pode ser uma tração, mas explique quais são as causas do descolamento de retina. Bom, existem 3 tipos de descolamento de retina. O primeiro tipo é o tipo de descolamento chamado regmatogênico, que é esse que tem um furo na retina. Olha só aqui, ó. Você observa que existe um furo, um orifício, por onde a gelatina, o líquido de dentro dos olhos, penetra por esse orifício e descola, como se fosse uma colher soltando o coco. E vai soltando a camada por esse orifício. Por isso que é regma. Regma é rasgo. Então vem do chamado rasgo. Então, regmatogênico. Gênico origem. Então, originado por um rasgo. Então, esse descolamento regmatogênico,
ele é gerado por esse furo e gera esse descolamento, que ele é progressivo. Você olha uma mancha escura, umas mosquinhas passando, flashes de luz, e depois essa mancha vai aumentando, chamado cortina. Ela vai aumentando de cima para baixo, da direita para a esquerda ou de baixo para cima, dependendo da posição do orifício inicial do descolamento de retina. Então, esse é o descolamento regmatogênico, é o tipo mais comum que existe. Segundo, nós temos o descolamento tracional. Esse tracional, na verdade, é porque não existe rasgo na retina. Existem sangramentos na superfície da retina que vão cicatrizando, virando cicatrizes, que vão puxando, tracionando a retina. Muito comum em pessoas que têm diabetes. Eu faço uma analogia também com o coco. É como se a pessoa estivesse aqui com o coco, dentro tivesse a água do coco e essa água congelasse. Olha a analogia. É como se essa água do coco congelasse e ela está puxando agora o coco para soltar da base dele. É uma analogia que a gente faz. O outro foi alguém que jogou com a colher para criou um furinho. Esse agora é porque, na verdade, congelou a água e está puxando, está grudado, puxando esse coco para que ele possa descolar. É comum em pessoas com diabetes, com descompensação avançada. É comum em pessoas que tiveram trombose na retina. É comum em pessoas, crianças recém-nascidas, que nascem prematuro, que é a retinopatia da prematuridade. É comum em pessoas que tiveram, às vezes, trauma nos olhos de longa data. Pessoas que tiveram, por exemplo, algum tipo de alteração que geram cicatriz nos olhos. Então, é muito comum a gente avaliar esse tipo de situação e descobrir o tipo do descolamento. Esse é o segundo descolamento tracional. O terceiro tipo é o descolamento chamado seroso. É um descolamento por tumores. É um descolamento que ocorre dentro dos olhos. É um descolamento que acontece em pessoas que são muito ansiosas. Pessoas que geralmente ficam muito nervosas, que usam corticoides por muito tempo. Que é o chamado serosa central. Corioretinopatia serosa central. É um descolamento. Aquilo é um descolamento de retina. Descolamento seroso. Não tem rasgo, não tem tração puxando. Aquilo é porque o quê? Ocorre que na base da retina, no fundo ali do olho, existe uma má regulação na absorção desse líquido. Então acaba que, por ação do corticoide, por ação de ansiedade, por ação de excesso de cortisol circulando no sangue, ou por um tumor, um melanoma, por exemplo, de coroide que acontece, pode gerar esse vazamento no fundo do olho, levantando. É como se dentro do coco ali, que eu sempre comparo com o coco, tivesse algum líquido vazando, levando a esse coco a estufar por dentro. Então, essa alteração é chamada de descolamento seroso. E o mais comum é a serosa central. Doença de homem, geralmente jovem, estressado, de personalidade dominante, sanguíneo, tipo A. Pessoas ansiosas, nervosas, preocupadas. Elas começam a sentir uma mancha na visão no meio. Não vê flash de luz nesse caso. Ela vê uma mancha central na visão e, nesse caso, acaba percebendo essa alteração. Vai para o médico oftalmologista fazer o fundo de olho, porque só a avaliação de grau não resolve, e lá descobre que tem a serose central e tem que tratar o mais rápido possível. Perfeito, Taura, excelente. Então a gente conseguiu entender bem os principais tipos de descolamento de retina, né? Você já começou até a falar sobre um pouco dos sintomas, a gente vai aprofundar o que a pessoa sente, mas você falou as principais causas, são 3, né? O regmatogênico, que é o rasgo na retina, você falou que é o tracional, que é a principal causa, geralmente é diabetes, né? Então, o diabetes causou a tração, e o outro que é um inflamatório exudativo, você falou, que é o seroso, que é causado geralmente por um tumor. E agora me chamou a atenção, por que uma pessoa tem um furo na retina? Por que ela tem esse que a gente fala, o regmatogênico? É genético, a pessoa tem naturalmente, porque pelo tracional a gente entendeu, geralmente é pelo diabetes descontrolado que gera essa tração e descola a retina. O outro inflamatório geralmente é um tumor que causou essa inflamação, ou então uma serosa central que inflama e descola a retina. Mas o regmatogênico, qual é a pessoa que tem esse regmatogênico? Qual é o maior fator de risco? Qualquer pessoa pode rasgar essa retina? Como é que funciona? Doutora, vamos lá, excelente pergunta. Então, vamos lá. Descolamento de retina regmatogênico tipo 1, o mais comum, é causado por esse rasgo. Por que acontece esse rasgo? Isso, vamos lá. Exatamente. Primeiro ponto é a pessoa já nascer com um afinamento na retina. É como se o coco que estivesse revestindo, ele já viesse grossinho e um ponto ele afina.
ele é mais frágil naquela região, chamada degeneração látice. Essa degeneração, ela ocorre mais na parte periférica, que já é a próxima parte da frente do olho, né? Ele reveste todo, a parte mais posterior, ela é mais grossa, e a parte mais vai afinando aqui, ó, porque ela vai ficando numa região mais frágil do olho. Então, vai afinando, chamada degeneração látice. Então, tem que fazer o exame de fundo de olho, isso para saber se a pessoa tem essa degeneração, tem essa área de afinamento. Se ela tiver, ela tem essa chance maior de ter o descolamento. Essa degeneração, que é o fator de risco, ela é mais comum em pessoas que têm miopia. Então, o que é miopia? É a dificuldade de ver de longe. É pessoas que nascem com o olho maior do que o normal. Nosso olho é tipo uma bola de ping-pong. E a pessoa míope é tipo um ovo. O olho é tipo um ovo, o olho é alongado. Então, essas pessoas que têm o olho alongado, miopia, por exemplo, elas têm um fator de risco, têm uma chance maior de ter descolamento de retina. Esse é o primeiro fator, tá? Pessoas com degeneração macular. Segundo fator, pessoas que têm miopia. É o segundo fator. O Pelé, por exemplo, o rei Pelé do futebol, teve descolamento no lado. Tinha 6 graus de miopia nos 2 olhos. Terceiro fator, trauma. Pelé também teve muito trauma na cabeça, jogando bola. Entendeu? Futebol. Então, é o terceiro fator. Trauma, impacto, gera descolamento de retina. Quarto fator, inflamações dentro dos olhos. Pessoas que tiveram coriretinite por toxoplasmose, pessoas que têm já traumas nos olhos e com algum tipo de inflamação, com lesão, é também fator de risco. Quinto fator, pessoas que já fizeram cirurgia de catarata. Aumenta em 10 vezes a chance de descolamento de retina. Então, assim, também é um fator de risco, porque estremece um pouco a zônula aqui na frente, porque mexe um pouco com a estrutura do olho, mesmo que a cirurgia tenha sido normal. Então, é um fator de risco para descolamento de retina. Tudo isso tem que ser avaliado e estudado. Então, são esses fatores que podem levar ao descolamento de retina. Então, tem que ser tratado rápido. Se você tem miopia, sua avaliação tem que ser para grau, para pressão e para o fundo de olho. Se tiver degeneração látice, se tiver sintomas, já faz logo laser e consegue prevenir precocemente para não gerar o descolamento de retina. Perfeito. Só falando um pouco da minha área, que é de cirurgia refrativa, eu pego muitos pacientes com alto grau de miopia, 9, 8 graus de miopia, e todos eu faço questão que faça uma avaliação, um mapeamento de retina, e eu faço também, mas eu faço questão que o doutor Álvaro faça, para eles avaliar exatamente bem a periferia, para ver se está tudo bem, e se tiver, ele faz o laser, bloqueia para que evite ter um descolamento de retina, que a gente não quer que aconteça, tá certo? Doutor Álvaro, e quais são os sintomas do paciente ter descolamento de retina? Independente se seja o descolamento regmatogênico, se seja o tracional, ou se seja o exudativo, que você falou, o seroso, quais são os sintomas? O que o paciente com descolamento de retina ele vai sentir na visão? Como é que acontece? Doutor, eu vou falar, mas só antes eu queria falar também da causa dos outros, né? Eu falei só da causa, os fatores de risco para o descolamento regmatogênico. Né? Até poderia depois a gente sugerir um podcast só de descolamento regmatogênico, o outro só descolamento tracional e o outro só seroso. Mas vamos lá. Então, assim, causas para descolamento de retina tracional. Então, causas, diabetes. Segunda, trombose na retina. Terceira, retinopatia da prematuridade, crianças prematuras. Então, essas são as causas que a gente tem que tratar. Então, diabetes, compensar o diabetes. Fazer exame de fundo de olho regularmente, controlar o diabetes, a alimentação, a atividade física e o uso das medicações corretas, tá? Importante. Para trombose no fundo do olho, controlar a pressão, colesterol, sedentarismo, obesidade, diabetes, são fatores de risco para ter a trombose. E a questão da prematuridade, fatores de risco na mãe. A mãe ter cuidado, fazer um pré-natal adequado para não nascer um menino prematuro e não depois ter esse tipo de complicação. Para o fator de risco agora do terceiro tipo de descolamento, que é o descolamento seroso, que o mais comum é serosa central, que é a doença relacionada ao estresse, né? Aí você não pode ser estressado. Se você usar corticoide, você tem que evitar o uso de corticoide. O que é corticoide? Remédio para dor. Remédio que termina em ona. Betametasona, dexametasona, prednisona, hidrocortisona. São aqueles medicamentos que pode ser pomada dermatológica, spray nasal, antialérgico. Todos esses são medicamentos chamados corticoides. E eles podem gerar efeito colateral, que é esse vazamento lá na retina, chamada serose central. Então, são esses fatores que a gente tem que controlar. Agora, vamos para os sintomas. Vamos lá. O que uma pessoa tem? Descolamento regmatogênico e tracional, a pessoa pode apresentar moscas volantes, que são aquelas manchinhas, floaters, são manchinhas que aparecem na visão da pessoa, que são causadas pelo descolamento da gelatina do olho. Esses são chamados de moscas volantes. Indicam que há um descolamento do gel, da gelatina dos olhos. Olha só aqui, ó. Então, indica que está sendo descolado a gelatina, essa bolsa que fica dentro dos olhos.
chamado humor vítreo. Ela é grudada na retina, como se fosse a água do coco. A água do coco, ela não é água em si, ela é um gel, digamos, dentro dos olhos, e ela está aderida no coco, como se o gel tivesse grudado. E vai soltando ao longo da vida de modo fisiológico. Vai acontecendo de modo normal, ao longo da vida. E ele vai soltando e vai, ficando aqui no meio balançando, né, em grumos. E esse balançar gera uma sensação de que existe uma sombra na retina. Essa sombra é chamada mosca volante. Então esse é o sintoma inicial. Segundo sintoma são as fotopsias, que são flashes de luz. Doutor, como assim? Faísca. É como se a gente falasse aqui, no Maranhão a gente fala assim, que é o vagalume. Então assim, tem a mosca balançando e agora é vagalume. Está piscando. Ou seja, tem uma faísca aparecendo e isso é causado porque existe uma tração. Está puxando. Ou seja, a gelatina soltou, mas em algum ponto ela não soltou toda. Então ela está puxando a retina e pode, de tanto puxar, gerar um rasgo, que é uma faísca muito forte, um flash de luz intenso, que você, tipo um relâmpago que você percebe, mesmo de olho fechado. E isso pode gerar um rasgo na retina. São os fatores de risco iniciais. Então, primeiro, moscas volantes, depois faíscas, fotopsias, faíscas na visão. Você percebe isso. Terceiro, a mancha preta. Uma mancha preta, um embaçamento na visão. Você consegue ver isso. Essa mancha pode ser progressiva ou ela pode ser logo um descolamento súbito, rápido, que a visão apaga, fica toda embaçada, você não consegue ver mais nada. E isso também pode acontecer, tanto no descolamento regmatogênico, como no tracional também. Já no descolamento seroso, que é a serosa central, basicamente, vamos aqui nos limitar a falar dela, o descolamento ele é central. Então você enxerga em volta, mas no centro da visão tem uma mancha preta. Você não consegue mais ver. Você vê as letras meio tortas, com tamanhos diferentes, no meio da visão. Você vai ler o meu nome, por exemplo, Álvaro. Você olha o A, o L, não vê o V, não vê o A, e olha o R e o O. Então fica uma mancha preta que você não consegue. Você tem que saltear algumas letras no centro, porque você fica com a visão alterada no meio da visão. Então é diferente. Então cada tipo gera um sintoma específico. Acho que dessa forma você consegue entender de modo mais claro. Perfeito, doutor Álvaro. E o descolamento de retina, ele pode acontecer em qualquer idade, desde criança até adultos e idosos? Pode sim, doutor, mas ele é mais comum em adultos. Mas ele pode acontecer sim, tanto em crianças, em adultos e idosos, tá? Então, dependendo muito desses fatores. Então, para regmatogênico, míope, que tem degeneração látice no fundo do olho e que já tem traumas, história de traumas. Já no tracional, que é o segundo tipo, é mais para quem tem diabetes descompensado, trombose no fundo de olho ou que nasceu prematuro. E o terceiro tipo é quem é estressado. É descolamento seroso para quem é estressado. Jovem estressado, mas é no jovem. Se for no adulto, é mais no adulto. Se for no idoso, também no idoso. Mas é mais comum na fase adulta, todos os três. Perfeito, Álvaro. Então você já falou um pouco sobre... Na verdade, sim. É mais comum os dois primeiros e o outro é prematuro, né? É mais comum logo na infância, quando nascer. Perfeito, Álvaro. Então você falou muito bem quais são as causas, os tipos de descolamento, quais são os sintomas, o que é a retina, o que é o descolamento. E agora vamos falar como é que é feito o diagnóstico, qual é o exame que você faz. O paciente chegou com todas essas queixas e aí você vai fazer o exame. Então fale um pouquinho sobre os exames que você faz para a gente poder dar o diagnóstico realmente que é o descolamento de retina. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é fazer o exame de fundo de olho, que é o mapeamento da retina. Esse exame, o médico vai, pinga um colírio para dilatar a pupila e ao dilatar a pupila, nós usamos uma lente e um capacete com um foco de luz para olhar e a gente começa a mapear. O que é mapear? É olhar cada parte do olho. Então a gente vai olhar cada parte do olho, do fundo do olho, 360 graus, para localizar se existe alguma área de afinamento, se existe alguma cicatriz, algum vazamento, se existe algum buraco, algum rasgo na sua retina, algum vazamento. Então a gente vai conseguir identificar. Ah, doutor, eu só troquei o grau do óculos. Não, você não viu nada. Você só viu o grau. O grau é a coisa mais simples que tem. Então, para você examinar e saber se tem descolamento, o exame do grau não resolve a sua vida. E não resolve de maneira alguma. Tem que ser o exame do fundo do olho, que é o mapeamento da retina. E aí eu consegui ver dentro do olho e vai localizar. E aí, esse é o primeiro passo. Depois, se já não tiver toda descolada, tiver com sangramento dentro do olho, não der para conseguir olhar dentro do olho, a gente faz o quê? Uma ultrassonografia, que é o segundo exame que a gente faz. Mapeamento primeiro, depois uma ultrassom. Fez isso, faz exames pré-operatórios.
biometria, microscopia, paquimetria, exame de fundo de olho, exame cardiológico, exames laboratoriais de sangue, para poder depois marcar a cirurgia, que é o tratamento específico, dependendo do caso. Perfeito. Você já até falou um pouco dos exames do diagnóstico, até falou agora também do pós-operatório. Fale um pouco como é o tratamento do paciente que tem descolamento de retina. Todo paciente tem que operar, fazer cirurgia? Como é que é o tratamento? Bom, é bem tranquilo em relação a isso. Ó, se a gente conseguir ter a sorte, na verdade, ter a benção, né? Ter a benção de identificar um paciente logo precocemente, ainda na fase de moscas volantes, que é o ideal. Então se você que está em casa agora e tiver alguém, se você mesmo está agora que está ouvindo no Spotify ou no canal do YouTube, se você de alguma forma, ou assistindo pela televisão aberta, se você vê essas manchinhas passando na visão, liga agora para a central. Liga para a central da Clínica Olhar Saúde, agenda sua avaliação com o retinólogo. Agenda sua avaliação para ver o fundo de olho, porque pode estar sendo o início de um descolamento de retina. E se for, trata com laser. Trata com uma aplicação a laser. Olha só aqui, ó. Pensa comigo. Está ocorrendo bem aqui um descolamento de retina. Olha lá. Se for o início, aplicamos um laser para soldar a retina, para que ela não descole, é como se fosse chumbar o coco de volta para ele não soltar todo. Então tem que aplicar esse laser, por isso que esse sintoma inicial de mosca volante é muito importante. É o quê? É para que você não evite uma cirurgia, evite um tratamento muito mais invasivo que é a vitrectomia. Então entenda, esse sintoma não é normal. Você ter mosca volante e flashes de luz não é normal. É algo que pode acontecer, mas tenda a entender que isso pode ser grave. Esse entendimento é importante. Pode ser normal, o médico é que vai dizer, não é você. Então, acredite que isso não é normal. Vá no médico, faça a sua avaliação. E depois de o médico examinar o fundo do olho todo com o mapeamento de retina, aí o médico vai dizer se isso é normal ou não. Pronto, dessa forma ficou bem colocado aqui, para que você possa entender. O tratamento inicial do descolamento de retina regmatogênico, que é o primeiro tipo, é feito com laser, fotocoagulação a laser 360 graus, para proteger essa retina, para ela não descolar. Se já tiver descolamento de retina, aí temos que examinar. É o descolamento total ou é parcial? Se for parcial, pode fazer uma aplicação de gás dentro do olho, chamado de SF6 ou C3F8, são os tipos de gás que a gente usa para colar essa retina. Se for um descolamento mais inferior, na parte de baixo da retina, podemos passar uma faixa de silicone. Mas o mais comum de tratamento é quando já tem um descolamento total, e é a chamada vitrectomia, que é uma cirurgia de dentro dos olhos, onde se remove essa gelatina do olho, tapa os buracos todos dentro dos olhos, aplica laser e coloca um óleo de silicone ou um gás dentro do olho, para que haja de novo uma exia, para que haja de novo um contato adequado da retina com o fundo do olho. É uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que dura vários minutos, quase horas de relógio. Tem cirurgias que duram 2 horas, temos que duram 1 hora. Então depende muito do caso. Então entenda, tratamento de descolamento de retina regmatogênico, que é o primeiro tipo, ele é baseado inicialmente com laser, depois pode ser feito uma faixa de silicone, uma faixa em volta dos olhos de silicone, pode ser feito gás, mas o mais comum mesmo é fazer a vitrectomia, que é a cirurgia invasiva de dentro dos olhos que a gente faz para corrigir e ter, graças a Deus, a retina de volta no seu lugar para que haja uma visão restaurada daquele nosso amigo paciente. Perfeito, doutor Álvaro. E assim, só falando um pouco que essa cirurgia de retina é uma cirurgia assim, muito delicada, né? Que requer muita concentração, muita preparação. É a cirurgia assim, mais complexa que existe na área da oftalmologia, né? Que é a que você faz frequentemente. Você nem gostaria de fazer, mas você faz, infelizmente. E que com as bênçãos de Deus a gente tem resultados maravilhosos na Clínica Olhar Saúde, pelas suas mãos, através de Deus, né? Instrumento de Deus. Doutor Álvaro, e quem faz a cirurgia volta a enxergar? Doutor, essa pergunta é fantástica. Pessoal, só para contextualizar aqui a história. Eu terminei a minha residência médica em 2016, no início do ano, e eu tinha duas opções na vida. Ficar aqui no estado do Maranhão, começar a atender, operar, catarata, cuidar de tudo, ou ter que abdicar logo de entrar no mercado de trabalho e ir para Brasília para estudar com o Dr. Marcos Ávila, que graças a Deus é uma referência mundial em retina, maior cirurgião de retina talvez do mundo,
Sou grato a ele, sou fã dele, sou aluno dele, sou fiel a ele. Então entenda, eu tive que fazer uma escolha. E você estava comigo e sabe disso. E eu decidi ir me aperfeiçoar ainda mais em Brasília. Morei 2 anos e alguns meses em Brasília. Fiz meu mestrado na UNB, em Brasília, lá na Asa Norte, na UNB, Universidade de Brasília. Graças a Deus, o Dr. Marcos me orientou. Estudei com o Dr. Marcos durante 2 anos, convivi com ele durante 2 anos, aprendi muito mais do que retina, aprendi a como ser um médico melhor, como ser uma pessoa, um ser humano melhor. Aprendi a operar retina, fiz o fellowship, que é uma especialização em retina, com o Dr. Marcos lá durante esse período. Aprendi a tratar todo tipo de paciente, de todas as classes sociais, de todo tipo de problema que você imaginar, entendeu? Com a referência que ele tem. E não me arrependi, porque eu pude aprender essa característica de retina, que são cirurgias muito delicadas, que exigem aparelhos muito caros, que exigem uma estrutura muito grande. E eu nunca pensei que a gente pudesse ter, assim, em tão pouco tempo, já uma estrutura dessa para poder a gente mesmo operar. E hoje, graças a Deus, nosso grupo de clínicas Olhar Saúde conta com os aparelhos, que é o Constellation, que é um aparelho que existe muito bom, para fazer esse tipo de cirurgia. E eu sou muito feliz pela escolha que nós dois, porque na verdade, eu não tomo decisão sozinho já há muito tempo, né? Nossas decisões são todas conjuntas, nós dois. Nós somos casados, então nós somos um só. Então, tomamos uma decisão junta de ter ido para Brasília, de ter segurado mais essa vontade logo de querer trabalhar, para estudar um pouco mais, para fazer algo que pouca gente faz aqui no estado do Maranhão, que é o tratamento de retina. Ainda mais a parte de diabetes, que é a área que eu me especializei em todo o Brasil. Então, assim, sou grato por essa decisão, por Deus ter me iluminado, de ter feito eu tomar essa decisão, de aprofundar um pouco mais numa coisa tão importante, que graças a Deus tem ajudado muita gente no nosso estado e em todo o Brasil. Então, o descobrimento de retina é algo importante. Exige cuidado, concentração. As minhas cirurgias são dia de quarta-feira. Às vezes tem algumas, tem dezenas de cirurgias graças a Deus para fazer, e eu tenho que ficar meditando aqui, passo a noite anterior, tranquilo, vou caminhar de manhã aqui na praia, me concentro para chegar lá e dar o meu melhor. Para chegar lá com energia positiva, com uma energia boa, para poder entregar o meu máximo para servir essas pessoas que até vêm de outro estado para operar aqui no estado com a gente. Muito obrigado, fico muito feliz por isso. E doutor Álvaro, quem faz a cirurgia volta a enxergar? E quanto tempo demora a questão do pós-operatório? Bom, é uma cirurgia, doutora, totalmente tempo dependente. Então, descolou a retina, tem que operar logo, no máximo em 7 dias, para ter um prognóstico melhor. Cada dia que passa, esse prognóstico, que é a chance de melhora, reduz. Então, a pessoa que tem 1 ano de descolamento pode operar? Pode, mas a chance é menor de enxergar. Porque há uma desconexão da retina. Você pode voltar ela para o lugar, mas ela pode não funcionar mais. Então, depende muito do tempo da pessoa, do tipo de descolamento, se a parte central da retina foi ou não foi atingida. Digamos, um descolamento que não chegou ainda na mácula, na parte central. Ela é um descolamento muito mais propenso a pessoa enxergar do que um que já descolou a mácula. O tempo, uma pessoa que descolou ontem, já opera hoje, ok, chance muito grande. Descolou depois de 1 ano, já fica muito mais difícil. Então, depende do 2 fatores principais. O tipo 3, o tipo de descolamento de retina, digamos, de regmatogênico, no caso, tem um rasgo. Segundo, por exemplo, depende da mácula, a parte central da retina. Terceiro, do tempo. O tempo de descolamento. Quanto mais precoce, quanto mais rápido entre o sintoma e a cirurgia, melhor são as chances do paciente recuperar a visão. Perfeito, doutor Álvaro. Então, muito importante, né? Você sentiu qualquer sintoma, seja um flashzinho luminoso, não dispense a avaliação. Você tem que imediatamente avaliar. Se Deus quiser, espero que não seja nada, mas é bom avaliar para a gente poder descartar descolamento e, se for, tratar o mais rápido possível, né? Que tempo, na verdade, é ouro, né? Na oftalmologia e na vida como um todo. Doutor Álvaro, então você realizou a cirurgia, né, de retina, que é a vitrectomia, uma cirurgia muito delicada, muito complexa, que poucas pessoas aqui no Maranhão fazem, você, graças a Deus, faz. Fez a cirurgia, foi um sucesso. E como é que funciona o pós-operatório? Quais são os cuidados que esse paciente, que o familiar tem que ter com o paciente no pós-operatório da cirurgia de retina? Vamos lá, depende do tipo de cirurgia, mas vamos lá. 2 situações podem acontecer. Para colar a retina, aplicamos o laser dentro do olho e colocamos ou gás ou óleo de silicone, geralmente. Então, colocando o gás, que é uma estrutura que vai expandir dentro do olho, para comprimir a retina para ela permanecer colada, a pessoa não pode viajar de avião, nem subir grandes altitudes. As pessoas que moram na serra, às vezes que querem subir, não podem, porque pode aumentar a pressão dentro dos olhos. Esse gás pode expandir mais, porque lá a pressão é menor da atmosfera. Então acaba que o gás expande em condições de menor pressão. Então pode piorar e aumentar a pressão do olho. Então é contraindicado esse tipo de mudança de altitude em pessoas que colocaram gás.
E também é importante reiterar que precisa ficar numa posição de cabeça, para um lado ou para o outro, para que o gás se posicione onde tem a maior ruptura, onde tem a maior rasgadura no fundo do olho. Segundo ponto, que é o mais comum, de colocar o óleo de silicone, que é um óleo mesmo, de silicone específico, que pode ser de 1.000 ou de 5.000 unidades, que são pesos moleculares diferentes para cada situação que a gente utiliza. E esse óleo de silicone, ele também vai preencher, ele é um substituto vítreo. Ele vai substituir a gelatina que tem dentro do olho. E ele vai tamponar a retina. E essa pessoa precisa ficar por alguns dias, né, olhando para baixo, em face down, olhando para o chão, olhando para baixo, para que o óleo se posicione de uma maneira correta e tampone a retina, para que não haja ali uma chance de haver um redescolamento, por exemplo. Então, assim, é importante orientar. Essa posição ela é orientada pelo médico logo após a cirurgia, porque ele vai saber aonde estava localizada a rasgadura. Ele vai saber qual é a melhor posição. Geralmente é olhando para baixo e para um dos lados, tá? Ao longo de alguns dias, até o laser cicatrizar, que ocorre entre 2 a 3 semanas, e até mesmo a pessoa ter uma condição melhor já de estrutura na retina. Então é importante ficar essas 2 a 3 semanas nessa posição para que haja uma boa recuperação e a restauração completa da visão do nosso paciente. Perfeito, doutor. Algumas perguntas aqui interessantes sobre curiosidades. Quem já teve descolamento de retina pode tomar Viagra? Pode fazer academia? Então, tem alguma contraindicação? A questão do Viagra e da academia. Meu Deus do céu, pergunta tomar Viagra. Pessoal, olha só, tomar Viagra. Pessoal, é o seguinte, o Viagra, ele é um vasodilatador. Ele nem foi feito inicialmente para essa finalidade de ereção, de jeito nenhum. Ele foi feito inicialmente para uma finalidade de atuar nos vasos, até no coração, para facilitar a questão de pessoas com infarto. Mas descobriu-se esse efeito colateral, que foi chamado efeito Viagra. Olha, fizeram o sildenafil, que é o nome técnico, para atuar no coração, um teste, e descobriu-se que ele estava fazendo outro efeito. Que aí, pronto, depois ele ficou só com essa finalidade. Então, ele pode causar alterações na retina, sim, mas não a nível de descolamento de retina. Na verdade, ele pode causar neuropatia, ele pode fazer tromboses na retina. É um dos efeitos colaterais que está até na bula dele. Tá? Ah, doutor, mas a pessoa que toma Viagra, ela pode fazer atividade física, atividade sexual intensa e pode ter algum tipo de descolamento. Sim, a gente contraindica qualquer tipo de esforço físico. Então, se a pessoa for tomar Viagra para ter um esforço físico muito grande, é muito recomendado que você não use nesse primeiro pós-operatório, nesse primeiro mês, pelo menos, para que você se resguarde em relação a isso. É importante que você que está em casa, que faz uso dessas medicações com frequência, que você busque um cardiologista, que você busque fazer um exame da retina para avaliar esse tipo de situação. Se realmente está tendo a finalidade e não está tendo efeito colateral. Perfeito. A atividade física é a mesma coisa, em relação à academia. Está no mesmo. Esforço físico, não. Atividade aeróbica de caminhada, sim. Esforço, carregar peso, não. Nesses primeiros 2 meses, é fundamental que não faça isso. Perfeito, doutor Álvaro. Para finalizar, uma última pergunta muito interessante. Conte aqui com a gente, compartilhe. Qual foi o caso mais marcante, mais desafiador de algum paciente que você teve com descolamento de retina na sua prática médica diária? Bom, doutor, assim, são alguns casos, né? Mas com certeza são pessoas com diabetes, né? Então eu tenho alguns pacientes já que, só nesse mês agora, né? Eu posso falar, o paciente Luiz, que é um professor aqui de uma cidade de Moço, aqui próximo também, chegou com descolamento de retina desesperado. Catarata avançada, com descolamento, novo ainda, jovem, e com descolamento de retina. E a gente operou, e isso marcou muito, porque ele estava desesperado. Aí foi feita uma cirurgia assim, nele nessa situação, mas a gente acalmou antes, fez oração junto com ele, e ele acalmou o coração, ele passou a sentir confiança, passou a acreditar, né, numa força maior. Então, muitas vezes, doutora, existem situações em que a cirurgia, naquele primeiro momento ali, ela precisa ser precedida de uma oração. Preparação. Ela precisa ser precedida de um tipo de situação que é chamada oração, equilíbrio e inteligência emocional, espiritual e emocional. Ele usa marca-passo, esse paciente, o caso mais grave. Mandei para o meu amigo Leudo, que é um amigo nosso que cura da parte de marca-passo aqui no estado do Maranhão. Cuidou do paciente, liberou para a cirurgia, fizemos o mais rápido possível e ele conseguiu restaurar a visão. Então, esse caso me marcou porque é um professor, é um formador de opinião, é uma pessoa que ajuda outras pessoas, forma pessoas da cidade de Morros aqui no estado do Maranhão. E é uma pessoa que ficou muito nosso amigo, né? Recuperou a visão, depois já operei a catarata do outro lado dele, tá feliz, tá animado e graças a Deus com a visão recuperada e claro, com equilíbrio, porque é desesperador. Você está bonzinho aqui de repente você ter
um quadro de descolamento de retina, que começa com uma mosquinha, evolui com uma cortina, e em poucos minutos ou dias você está cego. E você entra em desespero. Porque você é pai de família, porque você tem que sustentar uma casa, você é o provedor de uma família, e você se sente numa situação de inutilidade. E você precisa de um médico, de uma equipe, de uma estrutura de clínica, que é um caso da Olhar Saúde Brasileira, que consegue ter essa sensibilidade. Consegue ter a sensibilidade de entender, ter a empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa, entender, ter compaixão, sentir o que a pessoa sente, para poder cuidar e ter o resultado satisfatório. Então isso me marcou, e mando aqui um abraço para ele, seu Luiz, meu amigo. Perfeito, Natal. Entre outros casos, né, com o pastor Marcos também. Pastor Marcos, meu Deus do céu, chegou cego lá de Tutóia. Depois eu conto a história da minha conversão, né, para cristão, como foi, e através de um pastor, né, que eu operei, que ficou muito meu amigo, o pastor Marcos, que chegou cego para mim, vindo da cidade de Tutóia, né, e ele realmente foi um milagre. Foi ano passado, né, e a gente operou, chegou com sangramento dentro do olho, descolamento de retina total em ambos os olhos, e graças a Deus conseguiu recuperar a visão, e hoje é o nosso pastor oficial e é um grande amigo. Perfeito, doutor Álvaro. Então, gostaria então de lhe agradecer por esse podcast maravilhoso. Foi muita informação, muita orientação. Você falou de casos, né, que marcou a sua vida. Então, assim, o podcast da Olhar Saúde, ele tem realmente essa finalidade, orientar, informar as pessoas. Então, aproveita aqui, se você tiver alguma dúvida, deixe suas dúvidas, que a gente faz questão de responder, até de gravar um vídeo futuramente para lhe orientar, porque esse é o principal objetivo, é orientar, educar as pessoas, para que as pessoas não percam a visão por descolamento e dentre outras causas, tá certo? Então, Álvaro, muito obrigada. Para finalizar aqui nosso podcast maravilhoso, deixa aqui seus comentários, a sua palavra de coragem, de energia positiva, como você deixa para todos os seus pacientes. Não desista da sua visão. Se você tem descolamento de retina ou se você tem algum sinal inicial, a hora de cuidar não é amanhã, é agora. É mandar mensagem agora, é deixar aqui no comentário, vai lá no Instagram da clínica, Clínica Olhar Saúde, vai no meu pessoal, manda mensagem, pergunta, tira dúvida. A visão é sua, o olho é seu. Você que tem interesse de cuidar. A gente só está aqui para te orientar. Então, o cuidado é importante. Muitas pessoas que, infelizmente, perderam a visão por um descolamento foi porque chegaram tarde demais. Não adianta esperar, às vezes pelo SUS, porque demora, geralmente. Então, assim, faz o tratamento o mais rápido possível. A gente te ajuda, a gente facilita para ti. Então, entenda, descolamento de retina é algo que tem que ser tratado rapidamente. Então, é importante. A mensagem é essa, de esperança e de cuidado. Dá para resolver, nós vamos te ajudar. Não desista da sua visão. Perfeito, doutor Álvaro. E esse foi mais um podcast oficial da Rede Olhar Saúde, o Grupo de Clínica Olhar Saúde, o Pod Olhar Cast. E até o próximo episódio, se Deus quiser.